Não sei lidar com erro. Nunca vou ser forte para lidar com erro. Me desespero e fico muito desanimada quando erro alguma questão. Essas são algumas das coisas que os meus mentorados já me falaram sobre o erro. E você também não sabe como lidar com o erro? O erro também te desestabiliza? Se sim, fica aqui comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te passar o passo a passo para você não se desestabilizar com o erro de questões. Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Um aluno contou em uma das minhas aulas que ele fica muito desmotivado quando ele erra, porque para ele o erro é um sinal de que ele não vai passar, é um sinal de que ele não é bom nem inteligente o suficiente, porque se ele fosse, ele não estaria errando. E isso faz com que ele se sinta muito desanimado, então o estudo não rende, ele começa a procrastinar, fica mais difícil focar, ele se sente mal consigo mesmo, porque ele acha que ele não está fazendo o suficiente, ele fica lamentando, pensando que ele é burro, que ele é incapaz. E quando ele contou isso, eu soube exatamente do que ele estava falando, porque eu me sentia do mesmo jeito. Quando eu errava, eu pensava que eu era ruim. Eu pensava que aquele erro era um sinal de que eu não era inteligente, nem boa o suficiente, porque se eu fosse, eu não erraria. Para mim era muito lógico, se eu fosse inteligente, se eu fosse boa de verdade, eu não erraria essa questão. Pessoas inteligentes acertam essa questão. Se eu errei, é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não sou inteligente. Isso fazia com que eu me desestabilizasse e me abalasse emocionalmente. Duas das grandes ilusões da nossa sociedade é a ideia de que quem é bom não erra e a ideia de que o erro é um sinal de que quem errou é um fracasso. Essas falsas percepções sobre o que o erro significa só fazem com que a gente, ao errar, se sinta a pessoa mais burra e incapaz do mundo. Com isso, é muito fácil a gente se sentir desmotivado, desacreditado, desanimado e ter vontade de desistir. Enquanto você enxergar o erro como um sinal de que você não é bom o suficiente, como um sinal de que você é um fracasso e que você não vai passar no vestibular por causa disso, você vai se abalar emocionalmente, você vai se desestabilizar e diante do erro você vai surtar, desesperar, ficar desacreditado, desmotivar e aí você não vai render nos estudos e tudo isso só te afasta da aprovação. Mas pensa aqui comigo, baseado em que o erro é um sinal de que você é um fracasso? Baseado em que quem é bom não erra? Baseado em que só passa no vestibular quem não comete erros? E mais, quem passa no vestibular passa porque não erra nada? Passa porque acerta 100% das questões? Será? Presta bastante atenção aqui, porque esse é o primeiro passo para você não se desestabilizar com o erro. Mudar o significado. Presta atenção aqui, porque isso é muito importante e vai virar o jogo para você. O erro não é um sinal de que você não é bom o suficiente. Não é um sinal de que você é um fracasso. O erro é uma informação. Anota isso. O erro é uma informação. Quando a gente erra, imediatamente o nosso cérebro aprende algo novo. Ele entende que aquela maneira que você resolveu a questão não está correta. Não é o caminho para resolver. Ele aprende que aquela alternativa que você marcou com tanta certeza achando que estava correta, está errada. O erro é uma informação e uma forma valiosa de aprendizado. Mas você só vai conseguir aprender com o erro se você enxergá-lo como uma informação. Enquanto você ver o erro como um sinal de que você não é bom o suficiente, como um sinal de que você é uma fracassada, você vai se desestabilizar e você não vai conseguir aprender com o erro. Então, a partir de agora, enxergue o erro como uma informação valiosa, uma forma de aprendizado. E você vai ver como que isso vai transformar a maneira que você se sente quando erra e a maneira que você lida com o erro. O segundo passo para não se desestabilizar com o erro é tratá-lo de forma objetiva. Quando a gente pensa que o erro é um sinal de que nós não somos boas o suficiente, um sinal de que nós somos fracassadas e de que a gente não vai conseguir realizar aquilo que a gente deseja, nós estamos tratando o erro de uma maneira subjetiva, como se aquilo dissesse respeito a quem a gente é. E aí o que acontece? Diante do erro surgem pensamentos como: não sou boa o suficiente, não sou capaz, não vou conseguir passar no vestibular, sou burra. Pensamentos negativos e super autodepreciativos que só vão fazer com que você se abale emocionalmente e se desestabilize. Agora, e se diante do erro você pensar: o que eu posso aprender com isso?
O que me fez errar essa questão? O que eu ainda não sei, que se eu soubesse, me ajudaria a resolver essa questão? Essa forma de pensar é uma forma objetiva, é você encarar o erro e tratar o erro de uma forma objetiva. E ao fazer isso, você vai conseguir usá-lo a seu favor e você não irá se desestabilizar. E por fim, para fechar com chave de ouro, o terceiro passo para você não se desestabilizar com o erro é aprender com ele, porque enquanto você não aprende com seus erros, eles continuam acontecendo. E eu já vi inúmeras provas disso na minha vida. Por exemplo, fazer arroz. Você sabe fazer arroz? Se você não sabe fazer arroz, saiba que é uma coisa super simples, não é? Quem sabe fazer arroz, sabe o tanto que é simples, é uma coisa assim, básica. Se você quiser aprender a cozinhar, comece pelo arroz, sabe? Porque é uma coisa simples, é tranquilo de ser feito. Eu já faço arroz há muitos anos, arredondando aí, tem pelo menos 15 anos que eu já estou nessa prática diária de fazer arroz. Beleza. Ano passado eu casei e eu e Henrique nos mudamos. E a gente precisou comprar tudo para nossa casa, inclusive panelas. E nós compramos panelas diferentes das que tinham na casa dos meus pais. A gente comprou panela de inox com fundo triplo e tal. E eu pensei assim, nossa, panela boa, né? E tudo, fiquei super animada. Só que todas as vezes que eu ia fazer arroz naquela panela, era um desastre. Ou queimava, ou o negócio ficava super empapado. Eu adoro arroz mais papa, assim, sabe? Mais grudadinho, unidos venceremos e tal. Mas tava ficando demais. E aí, a minha primeira atitude diante desse erro foi olhar para ele e pensar, isso daqui é uma informação? Eu vou olhar para esse erro de uma forma objetiva e aprender com ele? Não foi. Eu queria vir aqui e falar que essa foi a minha primeira atitude diante do erro, mas não foi. Eu caí na armadilha. Eu olhava para aquele arroz ruim e pensava, eu desaprendi a cozinhar. Eu não sei mais cozinhar, não sirvo mais para isso. Eu tratei aquele erro de uma forma subjetiva. E sabe o que aconteceu? Eu continuei errando no arroz. Eu continuei fazendo arroz ruim e me decepcionando. Praticamente todos os dias. Porque tinha dia que eu emburrava e falava assim, eu também não vou fazer arroz, deixa isso pra lá, eu não sirvo mais pra isso. Só que, vamos olhar isso aqui, passando pelos passos que nós passamos, porque foi assim que eu superei essa situação do arroz. Primeiro, o arroz está dando errado. Era um sinal de que eu era ruim? De que eu não era boa o suficiente para fazer um arroz? Não. Vamos olhar para esse erro de uma forma objetiva. De uma forma objetiva e como uma informação. O arroz está queimando desse jeito que eu estou fazendo. Como que eu estou fazendo? Eu estou esperando a segunda água secar completamente, como eu fazia antes, e deixo ali a panela tampada, deixo o arroz ali. Era nesse momento que o arroz queimava. E bastou eu tratar esse erro de uma forma objetiva, olhar para ele com curiosidade, com vontade de aprender com aquilo. Olhar para aqueles passos que eu estava dando para fazer o arroz de uma forma objetiva e olhando para aquilo como uma informação e como uma forma valiosa de aprendizado. Então, eu fiz o arroz mais uma vez, exatamente do jeito que eu estava fazendo. E eu observei o seguinte, olha, até esse ponto, quando a água ainda não secou completamente, o arroz tá ficando bom. E se eu desligar antes? Já que a panela de fundo triplo, ela vai reter o calor. Então, a água vai terminar de secar e o arroz vai ficar pronto. Ele não vai queimar, não vou correr o risco de queimar. Bastou uma tentativa e eu consegui redirecionar o resultado que eu tinha. Se eu continuasse agindo do jeito que eu estava agindo, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas, eu nunca iria aprender com aquele erro. Eu nunca iria aprender e entender que a forma que eu estava fazendo que estava errada. Era uma informação e aquilo ali estava escancarado na minha cara. Mas eu estava com uma venda nos olhos. Eu estava pensando que o problema era eu. E que era a pessoa que estava ali, ó, por trás do arroz, que tinha que mudar. Mas a verdade é que o arroz carregava uma informação valiosa. E enquanto você não aprender com os erros que você está cometendo em matemática, em história, geografia, na redação, você vai continuar cometendo esses erros. Então, na hora que o professor corrige a sua redação e aponta os erros, você precisa olhar para aquilo como uma informação, como uma forma valiosa de aprendizado
e tratá-lo de uma maneira objetiva. Isso não significa que você é ruim para fazer redação. Isso significa que você ainda não desenvolveu uma determinada habilidade naquele ponto, ou que você não está tão atento nessa forma de escrever, ou que você está cometendo determinados erros que bastaria você ter mais atenção, ou bastaria você treinar mais vezes. Não sei qual vai ser o caminho para a solução. É diante do erro que a gente extrai a informação e a gente faz isso tratando ele de uma forma objetiva e aprendendo com ele. Enquanto você não aprender com seus erros, eles vão continuar acontecendo. Você continuará tendo os mesmos resultados. O erro é uma fonte inesgotável de informação. Use isso a seu favor. Então, diante do erro, olhe para ele e pense: o que eu posso aprender com isso? O que esse erro está me ensinando? E o que eu posso fazer para não cometer esse erro de novo? O que eu posso mudar? Converse com seus professores, troque ideias, busque informação, busque entender o que está acontecendo, o que te levou a cometer esse erro nessa questão, qual é o raciocínio que você está tendo. Compartilhe isso com seus professores, fale: olha, eu raciocinei dessa e dessa forma, onde que eu estou errando? O que é diferente aqui? O que eu poderia saber que me ajudaria a resolver essa questão e acertá-la? Essa postura diante do erro faz toda a diferença e abre portas pra gente, abre uma série de oportunidades. Oportunidades de você aprender, de você parar de errar questões que você às vezes vem errando há anos. Eu vejo estudante que tá ali, há anos errando o mesmo tipo de questão. E enquanto não aprender com essa questão, enquanto não aprender com esse erro, você vai continuar se desestabilizando. Então, pare de se desestabilizar com o erro, aprendendo com ele. Esse, então, é o passo a passo para você não se desestabilizar com o erro. Esse passo a passo foi construído com base no método para se preparar emocionalmente, porque envolve a mentalidade inabalável, envolve o desenvolvimento de uma mentalidade, de uma nova forma de pensar e também a aquisição de ferramentas práticas para não se desestabilizar com o erro. Pilares fundamentais para você chegar no Enem e em outros vestibulares preparado emocionalmente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.